Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você disse que tem uma pizzaria e os negócios vão mal porque você não serve bebidas alcoólicas. Em razão disso, você estaria cogitando incluir bebidas alcoólicas no cardápio, mas ficou em dúvida se um cristão poderia fazer isso. Bem, cada caso é um caso e essa é uma questão muito pessoal e muito delicada também. Depende de vários fatores. Por exemplo, eu poderia ser dono de uma rede de supermercados e vender de tudo, porque é isso que fazem os supermercados no Brasil. A atividade fim do supermercado não é vender bebida alcoólica, mas tudo o que é relacionado à alimentação. E isso, evidentemente, inclui também bebidas alcoólicas. Alguns cristãos que veem problemas em entrar num bar, mesmo que seja para tomar um sorvete, porque ali são vendidas bebidas alcoólicas, não deveriam entrar também em supermercados. Mas o outro lado da moeda é que alguém que veja um cristão em um supermercado terá uma impressão bem diferente de ver um cristão sentado no balcão de um bar. Então o cristão, onde quer que vá, ele será visto pelos incrédulos como uma espécie de uniforme de cristão, por causa das coisas que ele professa. Eu conheço o caso de um cristão nos Estados Unidos que foi demitido de uma empresa de entrega de encomendas porque ele foi entregar a última encomenda em um bar e parou para ver o final do jogo na TV que estava passando no bar. Aí uma pessoa que passava na rua viu esse jovem com o uniforme da empresa e apresentou uma denúncia que custou o seu emprego. Ele não estava bebendo, ele estava vendo o jogo, já era o fim do expediente dele. Você já deve ter ouvido falar de vinho e pessoas que se embriagam nas festas de amor celebradas em Corinto entre os cristãos. Ali, aparentemente, a ceia de comunhão ou festa de amor era feita em conjunto com a ceia do Senhor, e os excessos levaram Paulo a admoestá-los. A passagem diz, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. 1 Coríntios 11, de 20 a 22. Judas menciona essas festas de amor ou festas de caridade na sua carta, ao falar dos falsos profetas que já se infiltravam no meio dos cristãos com intenções de ganho, de ganhar dinheiro. Estes são manchas, Judas escreve, estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco. Judas 1:12. Mas a intenção desses encontros era ter uma refeição conjunta, visando promover a comunhão. Não é a ceia do Senhor, é uma reunião de comunhão comendo juntos. Pedro também faz alusão a ela, mais uma vez mencionando falsos cristãos que pegavam carona na comunhão dos cristãos para tirar algum proveito. Tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. 2 Pedro 2,13. Se você foi doutrinado por algumas religiões protestantes que proíbem o álcool, poderá ter dificuldade com passagens onde infelizmente ocorria a embriaguez, porque o vinho era parte integrante, sim, da alimentação dos cristãos do primeiro século. A palavra de Deus nunca proíbe o consumo de bebida alcoólica. O que ela proíbe é o consumo exagerado que leva à embriaguez, do mesmo modo como ela proíbe o consumo exagerado de comida, que é a glutonaria. Repare que o Senhor e os apóstolos advertiam contra as duas coisas, apesar de muitos cristãos que pregam contra o vinho se empanturrarem de churrasco sempre que tem uma oportunidade, ou como diz aquela anedota, aquele irmão não bebe, mas come que é uma bênção. Olha a passagem, olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios,
andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Tudo isso que eu li está em Lucas, Romanos, Gálatas e 1 Pedro. Muitos se esquecem de que o primeiro milagre de Jesus foi fornecer vinho para uma festa. Sim, o vinho era alcoólico, sim, claro. Apesar de alguns preferirem fazer um malabarismo e trocar a palavra vinho por suco de uva, ou fazer raciocínios mirabolantes para afirmar que já existiam refrigeradores e pasteurização quase 2000 anos antes de Louis Pasteur tê-la inventado para conservar leite e sucos sem que fermentassem. Veja se fica boa a versão que alguns dão ao milagre da transformação da água em vinho. Olha só, vou fazer só uma paráfrase aqui. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando suco de uva, a mãe de Jesus lhe disse, não tem suco de uva. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita suco de uva, não sabendo de onde vieras, se bem que os sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o suco de uva bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom suco de uva. João 2, de 1 a 3, de 8 a 10. Nos Estados Unidos você não encontra bebida alcoólica em todos os restaurantes e lanchonetes, porque lá existe um imposto pesado para estabelecimentos que vendem bebida alcoólica. Por isso, alguns que vão a um restaurante que sabem que não vende bebida alcoólica, preferem levar de casa. Eu fui almoçar com meu filho numa cantina típica italiana lá nos Estados Unidos, e qual não foi a minha surpresa ao descobrir que não poderia pedir vinho para acompanhar a refeição. O garçom indicou então uma loja ao lado da cantina, e eu fui lá, trouxe uma garrafa de vinho para nós tomarmos no almoço. O que eu vou dizer é opinião pessoal, e pode não ser a mesma de outros irmãos. Se eu fosse dono de um restaurante, eu não veria problema em vender bebida alcoólica, pois a atividade fim de um restaurante não é vender bebida, e sim alimentos. Ninguém convida você para ir beber num restaurante, porque lugar de beber é no bar. Por outro lado, eu pessoalmente acharia estranho um cristão ser dono de um bar, porque ali a atividade fim é vender bebida alcoólica. Eu morei num bairro onde havia um bar a menos de 100 metros da porta da escola. Eu acho que a lei determinava no mínimo 300 metros, e agora parece que são 200 metros, não tenho certeza. Mas para conseguir o alvará de funcionamento e burlar a lei, esse bar tinha uma placa na porta escrito Bombonière. Bem, a placa não foi escrita por quem entende de chocolate, porque na verdade estava escrita Bimbinière. Talvez você encontrasse alguma bala para vender ali, mas o que jorrava mesmo era pinga e cerveja. Talvez você não irá conseguir tirar de mim algo como pode vender bebida alcoólica ou não pode vender bebida alcoólica, porque existem muitos aspectos a serem considerados, além da oração e do seu exercício pessoal. Na minha profissão de palestrante, eu tracei uma linha que eu achei que seria coerente com o meu trabalho e com a minha fé. Por exemplo, eu não faço palestras em organizações cuja atividade fim seja religião, política, bebida alcoólica, tabaco e armas de fogo. Eu entendo o lugar que tudo isso possa ter na economia do país, mas como eu expliquei uma vez eu expliquei uma vez para a gerente de uma fábrica de cigarros, que eu conheço gente que morreu de câncer no pulmão causado pelo fumo. Então, como eu poderia treinar os vendedores da empresa que ela queria me contratar para que eles vendessem mais? Depois do meu treinamento, eles iam vender menos, porque eu não tinha nenhuma motivação para treiná-los a vender mais cigarro. Agora, coloque os joelhos no chão, busque o Senhor para saber a vontade dEle para você. Não sou eu quem vai dizer o que você deve ou não fazer, porque não é assim que funciona um cristão, que tem o Espírito Santo para guiá-los e a palavra de Deus. A nossa direção vem da palavra aplicada pelo Espírito Santo, e sempre lembrando da instrução dada pelo apóstolo Paulo. Ali ele estava falando de alimentos puros e imundos, um critério que alguns que tinham vindo do judaísmo
trazia arraigado nos seus costumes. Mas o princípio pode também ser aplicado para outras situações como essa que você colocou. A passagem diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa de comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa de comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Isso está em Romanos 14, de 12 a 23. E eu me lembrei agora também daquele versículo que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me edifica. Então fica aí agora um exercício seu diante do Senhor do que deve fazer com o seu negócio, com a sua pizzaria. Visite Respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.